Então, gente, vamos seguir? Por favor, PPT na tela. Bom, então vamos fazer esse relembrado, tá? Do que é o papel do tutor dentro de uma escola do PEN, certo? Primeiro de tudo, provocar nos tutorados o despertar dos seus sonhos, tá? Segundo, questionar, gerar dúvidas e certezas temporárias. Depois, eles precisam compartilhar conhecimentos, valores, atitudes e habilidades que lhes permitam transformar o seu querer ser em ser. Lance desafios para os seus tutorados, tá? Só tenha cuidado de calibrar esses desafios, certo? Para que eles se mantenham engajados. Não adianta você colocar algo para eles que é fácil demais, porque se é fácil demais ele vai perder o interesse, entendeu? Ou algo que está muito além da capacidade momentânea dele, porque isso também vai gerar desinteresse, né? O nosso objetivo aqui é manter a fluidez do processo, manter eles focados no desenvolvimento constante, tá? Colabore efetivamente no processo de ensino e aprendizagem do seu tutorado, certo? Nós trouxemos toda essa ideia, né, do autoconhecimento, né, de tudo isso que nós precisamos fazer para que o aluno conheça-se a si mesmo, tá? Esse é um processo muito, muito importante, tá? Questione sobre a necessidade deles quererem ser pessoas melhores, certo? Deles quererem se desenvolver como ser humano, entendeu? E lembra que dentro do programa Ensino Integral, a gente não está preocupado só com a parte cognitiva, a gente está preocupado com o desenvolvimento integral do ser humano, certo? Contemplando todas as dimensões dele. A dimensão da razão, a dimensão da emoção, a dimensão da autoridade e a questão da transcendentalidade, né? Ou da compreensão de que as coisas não se encerram em nós, tá? E a necessidade da busca de respostas, sendo o estudante o empreendedor dessa busca. Vocês percebem como isso se alinha diretamente à premissa, ao princípio e à metodologia do protagonismo? Então, quando nós falamos, né, no começo aqui da nossa apresentação hoje, que o PEI não é apelado, mas sim que isso está tudo perfeitamente amarrado, tá? E que todos os registros eles vão contribuir nesse sentido, certo? Então, assim, a próxima vez, né, que vocês ouvirem esse tipo de absurdo, o PEI é papelada, tá? Agora vocês têm argumentos, né, justamente combater esse tipo de fala. Certo? Seguindo, gente. Próximo slide, por favor. Bom, agora a gente vai chegar, então, né, na questão dos clubes juvenis, tá? Para quem já é veterano de PEI, né, já está acostumado e conhece bem o que o clube representa dentro da unidade escolar, tá? Então, o clube ele é uma metodologia que possibilita práticas e vivências do protagonismo juvenil. Os clubes são grupos temáticos, criados e organizados pelos estudantes, com apoio dos professores e da direção da escola. Ou seja, o clube juvenil é uma metodologia que possibilita práticas e vivências de protagonismo juvenil dentro da unidade escolar, né? Os estudantes, por meio do clube, eles vão adquirir vivências, práticas e experiências sobre a vida. Eles se tornam sujeitos de suas escolhas, montando clubes a partir de seus interesses. E por meio de sua atuação nos clubes, desenvolvem competências e habilidades que permeiam o comportamento protagonista, que é exatamente um dos focos, né, como a gente acabou de exemplificar, da atuação do PEI, tá? Quais são, então, essas competências que os estudantes desenvolvem, né, nessa vivência de clube juvenil? Autogestão, autonomia, iniciativa, auto-organização, autoconfiança e determinação. Tá? Os gestores, né, o diretor e o vice, eles são os responsáveis por formar os estudantes, apoiar a criação dos clubes e monitorar
constantemente, gente, essa é a palavra de ordem nossa aqui, tá? É monitorar constantemente as ações realizadas, até a avaliação dos resultados, conforme previsto no plano de ação de cada um dos clubes juvenis. Agora, nós vamos ter mais um momento em rede, tá? Para tratar, né, com mais propriedade dessa questão dos clubes juvenis, nós pedimos, né, a participação do professor Osmar Francisco de Carvalho, diretor da escola Milton da Silva Rodrigues. Bom dia, professor Osmar, tudo bem com o senhor? Bom dia a todos. Primeiro é um prazer participar, né, dessa formação, espero contribuir. Bem, quando eu iniciei no programa em 2013, nós passamos também por formações, né, e eu saí de uma escola de não integral, como todos nós em algum momento passamos, né. Então eu fui diretor de uma outra dimensão, uma outra organização totalmente diferente. E quando, entre várias situações do programa, né, e o programa ele traz essa linha de formar um aluno autônomo, é a nossa missão, né, um autônomo, solidário e competente, quando se usa a palavra protagonismo juvenil, está posta em todas as ações do ensino integral. Então, no clube, esse protagonismo acontece, né, onde temos umas evidências. O diretor tem essa possibilidade de acompanhar, monitorar, bem como o Rafael disse. E lá atrás, quando eu ouvi falar de clube juvenil, eu fiquei meio assustado, né, não pelo clube, mas assim, como eu iria administrar 400 alunos, dependendo da escola, tem escolas com 500 alunos, tem escolas com menos ou com mais, isso não importa, mas assim, pode ter 1000 alunos, como você vai administrar esses alunos numa linha de protagonismo juvenil, fazer acontecer estes clubes, né? Então eu fiquei um pouco assustado, que era a obrigação primeira do diretor, né, estar dentro do programa, quanto a este olhar, e na época, a lógica, a minha vice já me apoiava. Hoje, né, está posto no programa que os vice-diretores, né, fazem também esse papel junto com o diretor, que é com certeza muito bom. E eu fiquei assustado no sentido assim, como administrar tudo isso, sendo que os professores, que é a sensação que a gente tem como diretor, então não tem professor presente, né? Os professores vão estar em reunião, vão estar em ATPC. E a sensação que se tinha no primeiro momento era que tinha aluno para tudo quanto era lado, né? E estariam fazendo algo, mas assim, como monitorar? Então, assim, isso passou, essa fase, com certeza, né? Porque, assim, temos erros, né? Eu acho que quando a gente está aprendendo, a gente vai sempre analisando os pontos de atenção, né? E eu não considero o erro, eu considero sempre a busca, né? Aquilo que a gente coloca como ponto de atenção para melhorar cada dia. E aí eu tinha a preocupação de como fazer isso, né? Então, por exemplo, uma escola que está nascendo, como muitas que estão aqui, né, primeiro ano de escola do PEI, né, não tem um líder, ele não tem um líder formado, né, ele não tem, porque a gente chama de líder, né, tem escolas que adotaram o nome presidente, a gente não adotou o presidente de clube, mas isso não importa, tá? É porque nós temos o presidente do Grêmio Estudantil, então para diferenciar, a gente adotou como líder de turma e tem líderes de clubes também, usa vice-líder, esses mesmos termos, nunca tivemos problemas. E aí, para não perder o gancho, né, como montar? Então, essa era a dificuldade. Uma escola que está nascendo, então não tem esses líderes, tem que surgir de algum lugar, né? A minha, no meu caso, hoje eu faço sempre a sustentabilidade, né? Então, já existem esses clubes, tem os clubes de continuidade. Então, tem aqueles clubes que realmente dão certo, eles continuam, tem aqueles clubes que passam por alguns tipos de problemas entre eles, ou o líder se forma, né? Então, a gente vai abrindo vagas conforme... É muito mais fácil depois, quando tem a engrenagem, né? Quando ela faz acontecer, é muito mais fácil trazer essa sustentabilidade. Mas para a parte inicial, né, que eu acho que é o nosso foco aqui hoje, eu trago como experiência aquilo que eu ainda continuo fazendo, né? Eu acho que foi o caminho, não existe, como eu falei, o certo ou o errado, né? Cada escola tem uma realidade. O primeiro olhar do diretor é na dimensão do horário, né?
se a escola é híbrida, então, de repente, ele precisa separar os clubes. A minha unidade escolar é uma escola só de ensino médio, né? Então, eu tenho esse público, então eu faço tudo no mesmo horário. Então, depende muito da construção de cada escola, cada realidade, como vai fazer, né? Eu acredito que quando você acha o rumo, né, a partir dessas explicações que eu vou passar, eu acredito que é um passo a passo bacana, né? Pode ser que não seja para todos da mesma forma, que não sirva, talvez, né, por causa das realidades diferentes, mas eu acredito assim, que é bastante funcional. Dentro desse passo a passo, o diretor ele vai ter uma dimensão maior de como monitorar os clubes, né, de como fazer acontecer no dia a dia. Tá? Então, como o Rafael já disse, né, eu também fiz aqui meu mini centro de mídias, né, para acompanhar, para não perder, porque como para diretor, professor, a gente fala demais, né? Então, de repente, para não perder o gancho, tá? Então, na primeira parte, o diretor e o vice-diretor, ele tem que conhecer o que é o objetivo do clube, né? Então, como o programa já traz a formação, né, de um jovem autônomo, solidário e competente, ele traz para todos os segmentos, todos, né? Todos estão trabalhando em prol disso. O clube, ele traz sabe, aquele sentimento, aquele notório saber, né? Então, nós temos os alunos que dentro das nossas unidades, eles têm práticas que, de repente, até estão adormecidas por parte de algum e outros bem definidas. Então, o diretor e a vice-diretora, ele tem essa missão de descobrir esses talentos no primeiro momento, tá? Então, para trazer essa questão, né, da autonomia, a capacidade de organização e gestão, né? Como que vai nascer isso? Nós precisamos saber quem são os interessados, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o objetivo tem que estar claro, né, para o diretor e vice-diretor. Eu estou dando uma pincelada para ir trazer o próximo passo, né? Uma coisa importante que a gente chama atenção, o clube, a palavra clube, ela traz para os alunos, até para nós que éramos antes do não integral, a palavra clube parece ser algo de lazer, né? E ele não é associado ao lazer, ele é associado a algo prazeroso, né? É unir o útil, a gente fala sempre o termo útil, agradável, mas é unir o útil com o ensino-aprendizagem, né? Então, o ensino-aprendizagem, a partir do momento que o aluno se propõe a ensinar, se propõe, né, a trazer essas discussões de algo que eles curtem, de algo que eles têm afinidade. Então, o clube ele tem muito essa linha. Se ele ficar com uma característica de lazer, ele não vai se tornar um clube de verdade no programa PEI. Então, não tem responsabilidades, porque é aquela coisa, se o clube ele nasce com essa, né, com essa aparência de lazer, é aquela coisa assim, vamos para o clube de música, então a gente vai escutar música, né? Mas qual é o objetivo de escutar música? Então, assim, é só um clube de lazer, nós vamos lá, vamos colocar as músicas hoje da nossa playlist, né? E vamos ficar escutando, conversando. Então, passou a ser apenas um clube de lazer. Ele não tem uma proposta dentro do programa, né? Para trazer essa linha do protagonismo juvenil, tá? Então, os passos que eu indico, depois eu estou à disposição, quem quiser, né, fazer alguma pergunta, se eu esqueci de falar algo aqui, né, os passos que eu indico, em primeiro momento é assim, normalmente, eu vou com a vice-diretora, nós dividimos até as salas, ou nós vamos juntos, né, e a gente fala com os novos alunos, porque quem já está na sequência da escola até conhece sobre os clubes, mas a gente costuma passar também para ver se nasceram novos líderes. É assim que a gente consegue entender, né? Então, a gente fala para eles assim, o objetivo do clube, qual é a ideia, e aí, dentro dessas orientações, o protagonismo, na verdade, ele nasce a partir dessa reflexão que ele faz com as minhas falas e com a vice-diretora. Então, o aluno, eu falo assim, eu dou exemplos. Olha, qual é a possibilidade de ser líder de um clube? Então, primeiro, o líder, ele tem que saber ensinar, né? Ele tem que ter um conhecimento de algo, tá? Então, a gente fala do notório saber, né, nesse sentido,
O aluno na escola, ele normalmente, assim, tem alunos que fez curso de violão, tem alunos que fazem balé, ou já é formado, até já desde, né, de pequeno, depende, estamos aqui no ensino médio, tem um bom conhecimento de balé, tem alunos que têm facilidade, né, para desenho, por quê? Ele aprendeu a desenhar como? Porque ele sempre teve sempre gostou, né? Uma coisa é gostar, a outra é a técnica. Então, essa técnica ele aprendeu com quem? Ele aprendeu numa escola à parte, ele aprendeu com a mãe, né? Nós tivemos um aluno do clube de desenho que a mãe dele era professora de artes. Então, ele sempre falou, olha, tudo que eu sei, eu aprendi com a minha mãe. Então, ele trouxe, eu tenho vontade de passar e fazer uma grande exposição depois com o meu clube. Então, quando eu estou passando na sala, nesse primeiro momento, esse é o primeiro passo, trazer essas informações para os alunos para que eles possam se encontrar. Então, eu dou alguns exemplos. É claro que tem um aluno, por exemplo, ele é judoca. Eu não falei deste exemplo, mas ele se viu como um líder. Ele até pergunta para o diretor, na hora, na sala, falou, há possibilidade de montar um clube de judô? Aí nós vamos estudar. Falou, primeiramente, você entrega a proposta, porque é um caso para estudar. Né? Estudar por quê? Porque é possível montar um clube de judô na escola? Há espaço para isso? Quais são os perigos, né, que podem acontecer em relação ao contato, as questões das autorizações? Então, tudo é estudado. A gente não derruba o sonho do aluno quando ele pergunta. Pelo contrário, a gente tem que falar assim, olha, eu não tinha pensado por este lado. Vamos fazer o seguinte, você entrega uma proposta. Né? Então, esse primeiro passo, ele está relacionado a instigar os alunos. Esse é o papel do diretor e do vice-diretor. Tá? É diferente de trazer ideias para que eles reproduzam. Olha, o diretor não pode chegar na sala e falar assim, pessoal, eu gostaria muito de um clube de balé. Tá? Nós vamos ter que ter um clube de balé aqui de qualquer jeito. Ah, mas eu não sei balé. Não, mas você vai dar um jeito, você vai aprender, vai no vídeo do YouTube, procura os passos lá e você vai montar. Não, não é assim. Né? É algo que parte deles. Assim o clube vai dar certo. Né? Então, esse primeiro momento é bem o primeiro momento da explanação, de colocar as ideias, todo mundo saber que existem clubes na escola, saber que existem as possibilidades. Por que eu falo que todo mundo tem que saber? Porque quem não quer ser líder, ele quer ser membro. Todos vão ser membro de um clube. E eles já estão participando ali, tentando entender, nossa, se abrir este clube de dança, eu quero fazer parte. Se abrir este clube de robótica, porque eu aprendi com o nosso professor de física, aqui aconteceu isso na nossa escola também, é muito meu interesse. Se eu abrir robótica, nossa, eu quero fazer parte. Né? Então, o membro que está ali, aquele aluno que não quer se candidatar como líder, ele já começa a ensaiar, né, esse pensamento das possibilidades. Então, no segundo passo, né, após as explicações, eu coloquei aqui no roteiro também, aí vai muito de cada diretor, né? Então, eu sempre faço dentro de um período de uma semana, mas não necessariamente. Então, tem gente que faz com menos tempo, tem gente que pode falar, olha, eu preciso de um tempo de 2 semanas. É que a escola Milton, ela já é uma escola com continuidade, né? Uma escola que está nascendo, talvez exige mais tempo, tá? Então, não é errado. É uma gestão do tempo que tem que ser feita. Então, por exemplo, para nascer este clube, aí vai trazer um período de inscrição. Eu já passei na sala com a vice, nós fizemos todas as orientações, e aí nós abrimos, né, a gente até colocou uma TV aqui, né, uma TV que passa as informações, né, olha, período de inscrição dos clubes juvenis, entrega de proposta para lideranças, possíveis aberturas de clubes, né, entrega de propostas para lideranças, do dia tal ao dia tal. Os alunos começam a entregar a partir da explanação que eu passei na sala. Se eu não fizesse esse procedimento antes, nós teríamos sim propostas. Eu acredito, os alunos têm sempre ideias, né? Mas de repente poderia perder algo interessante. Então, por isso que é o papel do diretor e da vice-diretora, ou do vice, né? No meu caso é uma vice-diretora, de trazer todas essas orientações para que se possa ter esse período. Após o período de entrega de propostas, é uma entrega bem simples. A gente tirou também, no começo a gente fazia algo muito formal.
A gente tirou a formalidade, a gente deu como proposta numa folha de caderno. Algo muito simples. Por quê? Porque eles não tinham, muitas vezes, pessoal, eles não tinham um amadurecimento de como fazer uma ementa, eles não tiveram. Então, eu teria que fazer um outro encontro, vocês entendem? Encontro de como fazer a ementa para poder eles me entregarem essa ementa para nascer o clube. Nós fizemos muito simples. Entregam a proposta numa folha de caderno, do jeito que vocês quiserem. Qual é o objetivo do clube? O que vocês pretendem? Quem tem vice-líder? Isso é um toque, né? Às vezes, o próprio líder que está querendo formar esse clube, está entregando a proposta, ele já coloca o vice-líder, porque os dois têm a mesma afinidade, eles combinaram isso no momento de intervalo, né? E eles já colocam na proposta que meu vice vai ser tal. Mas também nascem propostas sem vice-líder. Então, nasce primeiro com o líder, né? Porque o líder, depois, ele vai encontrar um vice-líder conforme chegam, por exemplo, os membros, né, dos clubes. Os próprios membros discutem quem vai ser o próximo, o vice-líder. Tá? Então, essa é uma outra conversa, talvez eu repita pela frente. E aí, depois que eles entregam de uma maneira muito simples, era isso que eu queria frisar, eu e a vice, a gente senta, a gente conversa muito sobre as propostas, e essas propostas a gente começa a analisar tudo. Qual é a ideia? É possível ter esse espaço na escola? Pode surgir que o aluno entregue assim, por exemplo, olha, vamos abrir um clube de skate. Skate é um clube totalmente perigoso, mas de repente no meu espaço é perigoso. Mas isso é muito discutível. No espaço da outra escola já existe uma pista, já era algo comum dentro da comunidade. Então, assim, essas análises têm que ser muito bem feitas, né? Para poder, assim, nascer o clube. E também não desmotivar os colegas, que é um outro passo, né? Não desmotivar a própria entrega da proposta. Então, a gente chama o aluno que não foi aprovado, de repente, o clube dele, para que ele busque dentro daquela linha, ou dentro daquela linha, né? Ou outras ideias, ou, não, dentro da linha ou outras ideias, né? A gente sempre conversa muito e dá super certo. O segredo é sempre o diálogo, né? Você vem falado muito aqui na tutoria, o segredo é o diálogo. Não existe segredo maior, né? Você ser transparente o tempo todo, eles sentirem segurança à base das suas orientações, então eles acabam se achando, né? E eles não ficam com aquele movimento assim, dentro da escola, olha, o diretor e a vice-diretora, que agora somos em dois, nessa liderança, eles não aceitaram a minha proposta. Então, estou bravo com eles, né? Eu não quero mais falar. Então, tem muita coisa assim parecida que é do jovem, né? Mas, assim, após essas análises, a gente consegue aprovar as propostas melhores, tá? E quantidade de clube, quando a gente aprova, a gente já pensou na quantidade dos espaços na escola, tá? Então, por exemplo, eu estou numa escola que tudo, quando a gente fala espaço, a gente tira essa palavra sala de aula. Porque o que nós usamos como sala de aula é para dar aula, né? Para ministrar as aulas da BNCC, para diversificá-la também, claro. Mas, assim, a gente usa o nome como espaço. A sala de aula, a sala 1, ela é o espaço do clube, ele vira um clube. A sala 10, não importa. O espaço, que é de repente, aquele corredor, ele tem um clube que ele é compacto. E eles quiseram fazer ali porque tem tudo a ver com o clube deles. Tem o espaço do clube, por exemplo, da horta, tem o espaço que está no espaço do xadrez, nós temos aqui um espaço do xadrez, tem um espaço que a gente chama espaço da amizade. Então, todos os locais, desde o pátio, todas as partes externas também da escola, podem virar espaço de clube, depende de cada escola, depende de cada organização. O que não é legal é abrir aquilo que você não pode, né? De repente não tem espaço, não é um espaço bacana para desenvolver aquela atividade. Então o diretor e a vice já discute isso com o líder, né? Para que não tenha esses problemas futuros, né? Assim, não ficou legal, ou já às vezes nem nasce o clube, né? Como eu digo, que essa palavra nascer o tempo todo. Então, é muito importante, aí a gente define os espaços, por exemplo, hoje na nossa experiência, parece ser loucura, mas assim, a gente tem 19 clubes juvenis bem diversificados, tá? E por quê? Tem gente que fala para mim, mas você é doido, você abriu 19 clubes. Olha, eu sinceramente, eu prefiro 19 clubes, por quê?
Quando a gente faz menos clubes, eu também já fiz menos. Eu não achei interessante, era legal para controlar, no sentido assim, a movimentação em alguns pontos. Mas eu não achei interessante porque você acaba colocando uma quantidade maior de membros no clube. Então, quando eles entregam a proposta, eu já coloco para eles, ó, o seu clube será permitido, quando aprovam, melhor dizendo, o seu clube está permitido, para violão, está permitido 20 membros, tá? O clube X está permitido 25 membros, o clube tal, 30. O clube tal, apenas 5. Pode nascer um clube com 5. Pode nascer, então depende muito da organização. Eu tive um clube aqui de sustentabilidade, um clube excelente, né? Já se formaram, uma pena, nós não temos mais, né? Nós temos outras linhas. Eram 6 meninas que, olha, eu vou falar para vocês, ela trazia dados dos outros países relacionados à questão da reciclagem, elas faziam debate com as turmas, com as salas, faziam interação com os outros clubes, e elas estavam apenas em 6. Então, a quantidade, isso, tudo o diretor, o vice-diretor, pode definir junto também com o líder. São propostas. E quando eu falei de não colocar clube, por exemplo, eu diminuo o número de clubes, eu coloco 40 num clube. Eles já estão sem professores, né? Um movimento com 40 é muita gente. Então, o líder, né, ele vai trazer o seu protagonismo, mas para ele liderar, de repente, 40, para ele é mais difícil. Ele não é um profissional, né? Vamos lembrar que ele está numa qualidade de monitor. Então, são pontos bacanas para refletir. Depois desses passos de definições, aprovações da proposta, a gente vem no segundo passo, que é a divulgação dos clubes que foram aprovados, né? Então, a gente divulga e também, automaticamente, é um tempo, né? E já convida os líderes, porque não basta aprovar o clube. Então, nós chamamos os líderes para uma reunião, e esses líderes, eles têm também toda a organização de o que é, mais uma vez, o clube, como que vai ser, como que ele pode fazer a gestão deste clube, em termos, por exemplo, de fluxo, os alunos podem ir no banheiro na hora do clube? Podem. Então, o líder que controla. O fluxo que a gente fala assim de movimentação dentro da escola, ele tem que ser algo natural. Não é todo mundo saiu da sala de aula, é bem diferente, ou do espaço, né, como eu bem disse. É bem diferente. O líder, ele fala, ó, você pode ir no banheiro, te dou, né, alguns minutos. E engraçado que, às vezes, os alunos, eles assumem, no primeiro momento, um papel muito de professor, eles querem imitar os professores. Então, eles fazem muito isso, né? Eles já querem dar nota, eles inventam as coisas, planilhinha, eles querem fazer chamada. Chamada a gente já é padrão, né? Para fazer um controle. Eu vou falar um pouquinho do controle. Então, eles acabam imitando, mas depois eles vão vendo que não é bem isso, eles vão se achando, as coisas vão acontecendo. Então, nessa primeira reunião, eu falo sobre tudo isso junto com a vice, esclareço regras, por exemplo, de equipamentos. Então, olha, missão de que o aluno que ele for numa sala de aula, se ele for, ele pode retirar as carteiras do lugar. Ele pode, por exemplo, fazer círculos, ele pode trazer os colchonetes da escola que a gente tem, né, para fazer o teatro, que nós temos clube de teatro. Ele pode, mas depois ele tem a missão, junto com o clube, de colocar tudo nos seus devidos lugares. O diretor e a vice-diretora, ele traz responsabilidade para eles, porque quem faz o protagonismo é o aluno. O diretor não faz por ele, não pode fazer por ele. Às vezes o aluno, ele traz assim, olha, hoje eu não aguento mais, eles fazem muito isso, eu vou desistir deste clube. Não, mas espera aí, aí eu faço a orientação. Você achou que ser líder é fácil? Você achou que ser... Aí eu me coloco, né? Ó, veja bem, o diretor é um líder. Imagina no dia a dia do diretor quantas situações ele tem que lidar. E o diretor também tem situações dentro de uma escola que ele se chateia. Imagina se eu fosse chorar todos os momentos e eu fosse para minha casa. Né? Então, aí não teria mais o diretor talvez perderia, então eu falo, não quero mais isso para mim. Né? Enjoei de integral, não quero mais integral. Né? Eu amo integral, eu passei a amar o integral. Estou até hoje no programa porque eu adoro integral e vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E tem profissionais excelentes aí que todos os dias estão batalhando bastante, fazendo escolas diferentes, fazendo acontecer.
E aí, essa dimensão de organização, ela é fundamental. Então, o aluno ele passa a ter a noção. Nesta mesma reunião, ele vai fazer a ementa. Aí a gente ensina os passos da ementa, né? Porque aí depois ele vai falar assim, olha, faz uma entrega oficial, né? Aí vocês vão oficializar, a gente dá um prazo maior para eles. Para nascer também, a primeira, quando nasceu o programa, a gente sempre chamou de workshop, né? Até fica mais bonito, fica chique, né? Falar em inglês, né? Workshop. Mas podem chamar de workshop, podem chamar de feira dos clubes, como quiserem, né? Mas assim, o programa sempre trouxe essa linha do workshop, feira dos clubes. E aí, nasce nesta explicação, nesta reunião também, eles vão se organizar, ele com o vice-líder, se já tem, ele vai fazer uma organização de apresentação. Essa apresentação pode ser algo prático, ou pode ser feito com um PPT, né? Pode ser feita através de uma dança, pode ser feita através de, por exemplo, da banda, né? Porque tem um clube da banda, então eles querem fazer uma apresentação para instigar os alunos a escolherem o clube deles, porque é muito importante que eles façam essa organização, né? E aí, depois que eles já têm tudo isso organizado, a gente marca o dia da feira, né, dos clubes, do workshop. A gente marca esse dia, é o dia em que todos da escola participam, tá? Em tempos de pandemia, isso também tem que ser adaptado, né? Eu estou falando de uma escola que, antes da pandemia, né? Mas algumas coisas que eu estou falando aqui, eu continuo fazendo da mesma maneira, só que adaptando, né? Para híbrido e para presencial. Então, é claro que agora não podemos aglomerar, né? Aglomerar dentro de um pátio, né? Então, eu sempre fiz essas formações dos clubes, dos workshops, na quadra, no pátio, espaços, né, de grande circulação. E hoje, né, isso tem que ser mais controlado. Pode fazer, não está impedido? Pode, mas dentro dos protocolos é possível. Então, é uma nova organização que todos nós estamos aprendendo a lidar cada dia. E aí, esse dia, assim, todos os alunos conhecem todos os clubes. 19 clubes se apresentam, um exemplo. Depois que eles se apresentaram, a gente entrega uma fichinha, né, uma ficha com papel, com todos os clubes, com umas lacunas para que eles possam colocar em ordem numérica, assim como a escolha da tutoria, como o Cíntia falou, né, é muito importante porque tem aquele clube, né, a Cíntia falou daquele professor que eles usam esse termo, tá? Bombom, né? É aquele professor que todo mundo quer. E tem o clube acontece a mesma coisa, a eletiva acontece isso, né? Então, o clube que deu, né, 300 alunos, não pode. Então, ele tem regra para nascer. E aí, quando eles colocam uma ordem, há possibilidades também por afinidades aonde nós vamos encaixar essa lista, tá? Então, depois que eles fazem essa escolha, que é esse dia da escolha, eu até estou com alguns papéis aqui. Eu tenho aqui, por sinal, esse aqui foi o último que a gente fez, né? Antes da pandemia. É mais ou menos assim, não sei se vocês vão enxergar, mas é bem simples, tá? E eles entregam, a gente separa depois por turma. Eu e a Vice temos esse trabalho e depois a gente faz uma planilha e vai jogando todos os alunos pela primeira opção dele, tá? Na primeira opção, os alunos, eles já colocam lá, né, a gente vê todos e a gente monta critérios. Então, por exemplo, o aluno está na terceira série do ensino médio, é o último ano dele. A gente faz muito isso, né? Então, poxa, ele escolheu como primeira opção isso. Então, isso vai muito de organização de cada escola, tá? Essa é a minha. Então, vamos dar a chance para os alunos formandos como primeira opção. Se restar vaga aqui, nós vamos encaixar os alunos das segundas séries e depois das primeiras séries. Porque quem está entrando, ele terá a oportunidade de passar em algum momento nesses clubes. Esta é uma forma também que eu me encontro muito. Após isso, né, desse movimento, estou quase acabando, tá? Após isso, esse movimento de organização principal, né, separar os nomes, aí tem aquele grande dia e eles estão ansiosos para saber em qual clube eles caíram, né? É o dia D. Eles vão lá no pátio, a gente faz questão de divulgar bem na hora do intervalo, que é a hora do, né, é a hora, antes da pandemia, tá, pessoal? Agora a gente vai adaptar tudo. Sempre vai lá, divulga naquele movimento e tal.
e mais de um mural, né, para não ficar aglomerando e para dar tempo deles lerem. Então, a gente divulga todos os clubes, e onde ele caiu. Esse passo, você pensa assim que está tudo terminado? Não. O que vai acontecer? Eles, em seguida, quando eles vão chegar lá na lista, eles vão falar assim, meu nome não está no clube que eu escolhi em primeiro lugar. Aí vai ter um outro passo, que é de organização entre o diretor e vice-diretora, para que a gente possa convencer, olha, se surgir uma oportunidade, é um movimento de convencimento, né? É um movimento assim, mas você queria muito esse clube, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o seu nome aqui, ó, do lado, se alguém desistir, eu vou ser o primeiro a ser encaixado. Então, isso é mais uma forma também de diálogo, evita qualquer intriga dentro da escola, tá? Aí, depois que passa todos esses movimentos, quando a gente divulga a lista, a gente também divulga o espaço onde vai acontecer o clube. E aí nós entregamos uma pasta para os líderes, que é uma pasta simples, né? Não é essa, mas assim, é uma pasta com divisórias, mais ou menos isso, tá? Uma pasta com divisórias, onde tem listas, orientações para o líder. Os líderes, eles vêm retirar essa pasta sempre na minha sala. Eu não vou levar para eles. Como no começo eu não entendia muito bem, fui pegando o rumo, né? Eu levava para os líderes nas salas, nos espaços. Eu levava cada espaço, cada material, eu levava junto com alguém que me apoiava. Então, era muita loucura, né? Então, eu falei, não, se eles são protagonistas juvenis, eles têm que ter responsabilidade, né? Então, os líderes têm que vir retirar 15 minutos antes de começar o clube todos os materiais. E aí eu separei essas pastas, nós temos 19, e também os materiais que eles vão usar. Por exemplo, de repente eles solicitaram, né, algum equipamento eletrônico, ou som, eles solicitaram isso tudo com antecedência. Cartolina, materiais básicos, né? Então eu tento separar para que a minha equipe me ajude a esta entrega. E dá super certo. Aí os líderes vêm, eles vão, chegam na sala antes e tal. Pessoal, estou falando de uma escola de ensino médio. No fundamental, é diferente. É lógico que o diretor ele vai olhar de outras formas, ele vai ver o que é possível, quem é possível ser líder. Eu já ouvi muita gente falar assim, olha, o professor adota, né, quando tem o fundamental, é muito comum professores também auxiliar nessa ajuda. É possível? É. Tá? Mas deixar aflorar o protagonismo, né? Então, a organização vai muito de cada diretor, cada escola, né? Então, nós estamos falando de escola de ensino médio, mas serve para o fundamental também. Então, tem essa liberdade de construção de como fazer diferente, né? Como eu falei, do horário, tudo, né? Depois que tem essas divulgações, aí nós temos o primeiro dia do clube. O primeiro dia do clube, nossos clubes sempre acontecem às quintas-feiras, né? Pelo menos acontecia no horário quando era normal, tudo, das 13h20 às 15 horas. E enquanto isso, os professores nos ATPC, na ATPC geral. E aí, nesse movimento, o primeiro dia do clube, a gente já deixa combinado com os líderes. É o dia deles realizarem a primeira interação, a discussão sobre o clube, mas uma discussão bem legal, no sentido assim, a ponto de sair um planejamento. Então, eu costumo, para facilitar, eu não faço o planejamento para eles, mas não custa, né, imprimir, né, de repente, para cada líder, os passos desse planejamento, objetivo específico, geral, específico, metas dos clubes. Esse seu clube está ligado com qual área do conhecimento? Eu faço muito isso, né? Eu já deixo assim do lado, ó. Então, o clube dele, de repente, está ligado com a área de exatas. O clube dele está ligado com a área de linguagens, porque é um clube de jornal. O outro clube está ligado... Então, eu coloco exatas, humanas e linguagens, né? Então, eles têm essas possibilidades de discutir isso com a turma. Isso é o primeiro planejamento deles. É lógico que eles não entregam no primeiro dia. Alguns conseguem entregar, são mais organizados. Tem outros que discutem e falam assim, Osmar, eu posso entregar essa folha a semana que vem? Pode, desde que você me garante essa entrega. Tudo é uma questão de diálogo, né? Então, também não adianta apertar o aluno demais, porque ele está tentando, né? Ele está tentando ser um líder, ele tem que ter oportunidades, né? E aí, depois desse primeiro dia,
a palavra monitoramento, né? Então, tudo que a gente faz dentro da escola, a gente tem que monitorar. O gestor, o diretor, ele tem esse papel de monitorar todas as ferramentas, como aqui foi dito pelo Rafael, pela Cíntia, né? Então, além, tem muito mais, né? Tem muito mais ainda. O diretor tem que monitorar todas essas ferramentas. E esse papel direto com o clube, o diretor monitora as ações. Como que eu monitoro? Já concluindo, né? Eu monitoro através das pastas, além das evidências, quando eu passo nas salas com a vice-diretora, até brinco com eles, pessoal, a gente cria umas regras também, né? Então, por exemplo, pessoal, salas de aula, por favor, deixem as portas abertas, não, só fechem no último caso, tá bom? Eu vou estar passando, tá? Mas eu abro também, que eu tenho a minha chave, aqui nós temos a nossa chave, né, que ela é universal, ela abre todas as portas. Mas eu deixo assim, tem clube que é mais barulhento, né? Então, a banda, por exemplo, eu monto sempre setores. Então, tudo que é barulhento, eu jogo para um outro setor. E tudo que é com menos barulho, que eles precisam de mais atenção, para um setor, certo? E assim vai, eu vou levando. E esse monitoramento, ele acontece presencial na sala de aula, eu tenho evidências do que eles estão discutindo. Eu tenho um clube de direito, né? Um aluno que nossa, ele é o futuro dele, ele quer ser um embaixador não, um desembargador, é o sonho dele. E eu falo, você tem tudo a ver, porque ele explica de uma maneira bem bacana, né? Eu acompanho muito isso perto, né? Eu sou estudante de direito e ele, quando ele tá falando assim, ele se espelha, eu falo assim, eu fico olhando para ele e falei, nossa, a gente tem aquela sensação, eu tenho meu filho de 16 anos, e eu olho assim, nossa, eu gostaria que o meu filho fosse assim. E o meu filho tem muitas qualidades, né? Mas assim, ele traz tudo que eu gostaria de ter feito muito antes, e é muito bacana. E dentro dessas apresentações, o monitoramento ele vai acontecer, né? Além da sala de aula, eu tenho as evidências nas pastas. Eu peço para que eles anotem tudo que eles discutiram no dia, numa folha simples também. Né? Se eles fizeram jogos, se foi RPG, qual foi o objetivo, né? Eles anotam de maneira muito simples e colocam a data. E também fazem a chamada, né? Quem está participando de maneira ativa nesse clube. E é muito importante todo esse monitoramento. Aí eu tenho as evidências de que aquele clube está, de fato, acontecendo, tá? E para que ele chegue no objetivo principal do semestre. A nossa escola realiza a culminância, né? O termo que a gente usa, a culminância, que é o programa, né, fala muito em culminância. Tudo que a gente faz culminância, né? A gente vai fazer uma prática experimental, culminância. Vai fazer um acolhimento, tem culminância. E tem as culminâncias dos clubes também. Então, o clube, no final, ele tem essa culminância, que é o resultado de um trabalho de um semestre. Então, se é um clube de desenho, eles conseguiram, né, o aluno começou, ele mostra como era o desenho dele inicial e qual foi, né, não usar a palavra perfeição, né, mas qual foi o passo para ele chegar mais próximo daquele quadro, de repente, que ele tentou reproduzir. Ou outras formas, mangás, que eles usam muito isso. Tá? Assim acontece com o clube de dança, né? Então, não é dançar por dançar. Eles pegam várias músicas e eles constroem, inspiradas as coreografias que estão expostas hoje nas redes sociais, mas eles fazem uma nova coreografia para uma apresentação deste dia, entre outras apresentações. Olha, então, assim, eu penso que eu passei por esses momentos, né, lá no começo, de dificuldades, muitas dificuldades, não vou dizer que ainda não tenha, né, a gente sempre tem todos os dias desafios dentro da escola, tá? Nada nossa, é tudo perfeito, tudo acontece bonitinho, não. A escola só vai perceber que o clube está acontecendo de uma porcentagem bacana, quando todo mundo, ele engrenou, né? Então, aquele aluno saindo da sala, mas ele saiu porque o líder autorizou, ele veio buscar um material, é um fluxo totalmente normal, né? Então, você começa a falar assim, e quando você percebe que é fantástico, vocês vão perceber muito isso dos diretores novos, é fantástica as falas dos alunos. É muito orgulho, você se emociona, você fala assim, nossa, eu não tive isso na escola que eu estudei.
A escola que eu estudei, né, lógico, hoje eu estou com os meus 47, a escola que eu estudei era dos anos 80, né, a escola dos anos 90, trazia uma linha de que o jovem, quando entrava na escola, ele tinha que se formar, porque senão ele não ia ter um emprego, né, a impressão que se tinha era essa, sabe? E escola nenhuma garante emprego, escola garante projeto de vida. Projeto de vida. Então, mesmo que aquilo não deu certo, eu estou tão com um alicerce que eu consigo lidar com todas as coisas que estão expostas na sociedade. E o clube é o primeiro passo para o lado também profissional dos alunos. Muitos dos nossos alunos que se formaram, eles trouxeram também aqui experiências incríveis. Eles falaram assim, Osmar, eu nunca vou esquecer. Né? Eu cheguei na empresa e lá a primeira coisa que exigiram numa roda de conversa para fazer uma entrevista era uma ferramenta que era muito parecida com o do Milton, né? Era muito parecida com esse modelo de programação integral. E eu arrasei, né? E é muito legal o aluno falar, e eu fui contratado. Eu competi até com o universitário, de repente, né? Então, assim, o formado, eles trouxeram muitas isso daí, né? Tem alunos que trabalham hoje tem uma aluna que trabalha em recursos humanos, ela competiu com profissionais já formados, tá? Eu termino a minha fala dessa primeira explanação, estou à disposição, passo a palavra. Muito, muito obrigado, tá, pelas suas contribuições. Acredito que, assim, nas formações que nós fazemos aqui na FAP, né, nós sempre percebemos a fala dos diretores, de vice-diretores, o desafio se constitui, né, na elaboração, na execução, manutenção dos clubes juvenis dentro da escola, né? Eu realmente acredito que tudo isso que o senhor trouxe foi, assim, sensacional, para que justamente as pessoas percebam que, sim, realmente no começo, né, o clube juvenil é um desafio, né, até que os estudantes interiorizem, né, qual é a proposta realmente de clube, que ali não é simplesmente um lugar de diversão, né, mas sim um lugar de aperfeiçoamento, de crescimento, né, e obrigatoriamente isso deve estar associado, né, aos projetos de vida deles. Na escola onde eu atuava, muitos estudantes, eles tinham no PV deles desenvolver games, né? Então, um dos clubes muito interessantes que a gente tinha lá na escola era justamente, né, o clube de videogames, mas não era simplesmente jogar videogame, né? Era muito mais analisar, era atrelado a essa questão de programação, né? Então, eu realmente espero que meus alunos, né, tenham obtido sucesso aí em perseguir os objetivos e sonhos deles, né? E, assim, agora, gente, a gente vai deixar 3 minutinhos aqui, tá? Para vocês fazerem perguntas para o professor Osmar, certo? E daqui a pouquinho a gente retorna. Bom, voltamos. Professor Wagner está perguntando qual a recomendação para os clubes no contexto da pandemia da Covid-19. Bem, esse eu acho, eu explanei um pouco, né, que é algo que a gente está, com certeza, aprendendo também a lidar. Porque nós tínhamos um contexto, antes do que eu falei aqui, numa estrutura que sempre aconteceu na escola, né? E eu estou adaptando tudo. Então, ano passado, a nossa unidade voltou em 7 de outubro. Tá? No primeiro momento, nós não conseguimos fazer os clubes. 7 de outubro, dentro do protocolo da cidade, aquela coisa toda, né? E a porcentagem. Então, por exemplo, eu já não teria alunos aqui para continuar com os clubes como eles eram. Mas o que eu fiz? Eu adaptei, né, de uma maneira posterior, isso eu só consegui realizar como experiência em novembro, e é o que já foi na sequência, né? É o que eu pretendo continuar este ano, de reunir os alunos que vão estar no presencial, nós vamos ter alunos que vão continuar à distância, reunir esses alunos e verificar quais são os clubes que têm a presença dele aqui. Porque, de repente, tem um clube, aconteceu isso ano passado, tinha, de 19 clubes,
nós ficamos com 10. Então, 10 clubes que eles tinham, 3, 4, 5 alunos aqui. Então, o clube não deixou de acontecer. Aí nós temos uns combinados para os clubes não morrerem, né? Então, por exemplo, esses 5 que estavam no presencial, a vice-líder ou líder também, ele assumiu o clube à distância. Eles criaram uma plataforma, né, virtual, assim como a gente tem desenvolvido as aulas. Eles criaram uma plataforma e essa plataforma foi o Income. Porque assim, por que eu resolvi voltar com o clube, né? É porque, de repente, as coisas ficaram todas chatas para todos nós, né? De repente, tudo mudou com a pandemia, aquela escola que era alegre, a escola P é muito alegre, ela é uma escola de muitos movimentos, né? E de repente, ficou uma escola com um monte de exigências. Foi a sensação que se teve, exigências para que continuasse o ensino à distância, o ensino se preocupando sempre com as habilidades essenciais, e de repente não tinha um movimento de alegria, né? Então faltava isso. E é só estudo? Não. Tem que continuar o movimento dos alunos, né? Numa linha, seja lá por tutoria, seja lá por eletivas, os clubes tinham que continuar. Então foi aí que eu decidi fazer uma junção das coisas, né? Da melhor maneira possível. Inclusive nós tivemos a primeira culminância, a culminância híbrida. Ela foi feita de maneira simultânea. Nós instalamos aqui com os alunos que eram do presencial, com os alunos que estavam à distância. Então, teve a apresentação, como a gente está fazendo aqui, à distância, e tinha aquela chamada, o professor fazia a chamada lá do pátio, né? Então, nós temos os professores que se candidataram para ser moderadores, né? E eles fizeram assim, vamos passar agora ao vivo lá para o pátio da Hamilton, que chamava. Então, o professor conduzia. Acontecia a apresentação sem público, né? Porque não tinha público. Mas as apresentações aconteceram aqui também no nosso pátio, danças, teatros, aquilo que foi possível dentro do protocolo. Então, em resumo, é assim, a pandemia, lógico, é um procedimento de adaptação, para não deixar. Então, vai também muito de cada escola, de cada organização, né? A minha ideia é continuar de maneira híbrida, respeitar, né? A gente tem que respeitar, porque tem os alunos que não vão conseguir chegar até a escola por vários N motivos, né? A gente já sabe disso. Então, como fazer diferente, como fazer acontecer? E aí, teve líder também, só para concluir, que o clube inteiro deles não estavam no presencial. Então, esse líder assumiu diretamente o clube no ensino na distância, né? E participou da culminância depois. Eles fizeram trechos de vídeos, cada um na sua casa, eles fizeram experiências. Então, foi algo muito bacana e eu pretendo começar dessa maneira, tá? Então, a gente também vai aprender, mais uma vez, como lidar com essas, né, as mudanças. Então, por exemplo, vai começar com 35% dos alunos, de repente passou a ser 70%, então eu vou ter que mexer no clube de novo. De repente passou a ser 100%, vou mexer no clube de novo. Então, essa estrutura vai ter que ser muito viva e bem monitorada para que ela possa acontecer. Professor, a professora Dolores está perguntando qual a duração de cada clube e se os alunos podem mudar de clube. Tá, boa pergunta da professora. Professora, assim, a duração do nosso clube de ensino médio, nossa escola é uma escola de 9 horas, né? Ela é do tempo de 2 aulas, tá? Então, nós temos essa duração. A mudança de clube, a gente tem que colocar regra como diretor. Por quê? Porque, assim, se todo mundo descobrir que pode mudar toda hora do clube, nós não teremos clube. Então, tem que ter uma regra, no sentido assim, não é que não pode. Então, vamos estudar as possibilidades. O porquê tanto você quer mudar de clube, né? O porquê. Mas eu fui nesse clube, em primeiro momento a proposta, acontece muito isso, a proposta era excelente, adorar, mas eu cheguei lá e eu não gostei de quem estava no clube, para não ser isso. A questão das relações, né? As relações são sempre difíceis. Não gostei de quem estava lá. Se eu soubesse que aquela menina ia para lá, eu nem estaria lá. Então, relação, a gente tem que entrar com a mediação, verificar, e aí, lógico, essas coisas, né, a gente vai lá e troca, não vamos piorar a situação. E outros pontos, como, por exemplo, não gostei, não tive afinidade, não me sinto à vontade. Então, a gente anota tudo, não troca no primeiro momento, a gente tem que sempre dar uma segurada, porque esta lista, ela fica se desfazendo o tempo todo. Então, você não fecha uma lista,
você não consegue trazer as evidências daquele clube como ele deveria. Então, a gente sempre coloca que, na eletiva, obrigatoriamente, o aluno ele tem que passar a cada 6 meses por uma eletiva. É obrigado, ele não pode repetir, né, a eletiva, por regra. O clube não, o clube ele pode trocar, eu sempre ofereço essa proposta, a cada semestre, tá? Mas ele não é obrigado a trocar. A diferença é essa, então ele pode permanecer no clube o ano inteiro. O professor Pedro está perguntando se cada clube traz os objetivos para serem aprovados. E a professora Giovana pergunta se eles devem apresentar algo como a culminância da eletiva, por exemplo. Sim, eu já passei sobre isso, né? Inclusive, assim, lá no professor Pedro e a professora, esqueci o nome, mas, assim, respondendo, é muito importante que eles tenham que trazer essa proposta, né, para ser aprovado, porque é daí que nasce o clube. Então, de repente, tem clubes que eles trazem uma proposta de que eles querem ir para Marte. Pode acontecer, né? A gente não, eu estou exagerando aqui. Mas a gente vai analisar, né, analisar sempre essa proposta, né? Quais são as possibilidades de acontecer este clube? Para ir para Marte é muito desafiador, né? Para nós, principalmente numa escola que sempre nós estamos angariando fundos, hoje ninguém mais doa nada para as escolas, né? Mas ainda bem que nós estamos aí tentando administrar da melhor maneira possível e fazer com que aconteça, tem material básico. Então a gente sempre olha o material, quais possibilidades, a gente dá ideia. Por exemplo, teve clube que trouxe proposta de clube da moda, né? Então, ele chega assim, ele quer ser um estilista, porque ele se inspirou lá na novela tal, sei lá. E aí, a gente não tem um material para ele, mas o meu papel é dizer assim, dentro dessa proposta, dizer para ele assim, mas você pensou o material que você vai trabalhar? Eu não pensei, eu pensei de fazer cortes com papel de cartolina, os moldes, para depois a gente comprar o tecido e depois produzir essas roupas, né? Mas eu falei assim, e que tal vocês trabalharem com a reciclagem? Né? Então, que tal vocês trabalharem com roupas, os jeans, que tem jeans que a gente tem na nossa casa, a gente nunca mais vai usar, é porque marcou a época, de repente, mas a gente quer voltar a usar aquele jeans, né? Então, é possível você estilizar esses jeans dentro do layout dessa moda, tal, tal. Então, a proposta, ela é muito essencial, porque vai nascer a primeira discussão, professor. Então, é aí que a gente consegue fazer assim, o aluno falou, poxa, eu não tinha pensado por esse lado. Só que eu não vou fazer protagonismo por ele vai ter que ir atrás das roupas, ele vai ter que estudar como ele vai estilizar. Às vezes tem alunas que querem colocar miçangas nas roupas, querem pintar, querem fazer roupas que eles chamam psicodéricas, né? Então, essa proposta quem vai atrás são eles. Então, é daí que a gente vai atrás. Respondendo, talvez eu esqueci a outra, eu acho que eu falei do objetivo da culminância, não esqueci não. Então, a culminância, ela é como dica, né, eu acho que ela não pode, tenho certeza, ela não pode ser algo montado, não pode ser algo que entre em desespero. Já aconteceu isso na escola, em qualquer escola pode acontecer. Tem aquele clube que, de repente, eles não conseguiram trazer as evidências ali no momento do semestre, se perderam em algum processo, e chega próximo da culminância, eu sempre passo para eles, né, eu não falo assim com eles, mas estou de olho em vocês, né, eu estou aqui vendo assim, estou vendo que vocês precisam se preparar para a culminância. Então, no dia da culminância, significa que tem um resultado de um trabalho, é isso que a gente tem que estar fazendo um monitoramento o tempo todo, né, e lá nesse dia, o que eu quero que não pode acontecer assim, ser simplesmente uma montagem de culminância. Então meu clube é de desenho, eu vou atrás de uns pôsteres aí, eu vou, né, entre aspas, eu vou dar uma enrolada no meu diretor, na minha vice-diretora, mas eu vou expor algo, enrolar no bom sentido, tá, pessoal, a gente tá falando com um jovem, eles são muito espertos, né, eles são muito interessantes, no dia a dia eles trazem, assim, então, por isso eu falo assim, eles se descobrem, eles percebem assim, poxa, Osmar, você não deixa a gente... quando eu venho assim, eu penso que eu vou sair beneficiado em tal atitude minha, eu acabo nem falando mais para você, porque eu sei que você vai me apoiar, vai continuar me apoiando e você vai me dizer sempre o correto. É isso meu papel. Então,
é bacana, e o dia da culminância é esse resultado. Senão ele fica só apenas resultado de enfeites, né? Algo que eu terceirizei com uma academia, então fica aquela coisa terceirizada, tá bom? Eu vou fazer uma pergunta agora e outra depois, que a professora Tatiana ela está perguntando se houver desvio de conduta, como proceder, e a professora Daniela, como intervir caso o clube juvenil não siga o foco de uma aprendizagem. Sim, ótimas perguntas, sim. Acontece muito, tá? Pode acontecer um desentendimento entre eles, que é algo que, às vezes, eles acabam perdendo o primeiro foco pelo desentendimento, né? Então, é lógico que a gente vai fazer sempre os passos de orientar. E nós vamos ter que... Então, é como eu digo, assim, tem clube que caminha muito bem, o líder já é algo assim, ele é muito bem resolvido. Mas tem aquele clube que ele é líder, de certo modo, né? Mas ele tá aprendendo a lidar com as construções das coisas, os planejamentos dele, né? Ele está aprendendo também no dia a dia lidar com os membros do clube. Então, esse clube, quando tem uma desavença ou tem algum problema de desvio de conduta, né? O desvio de conduta, eu acredito que é algo ainda bem no outro passo, porque, assim, é algo que tem que ser resolvido de imediato, né? Então, tem que ter a restauração, assim, conversar com a vice-diretora, junto, pode ser na minha presença, não tem problema nenhum, e ver quais passos para a gente poder, de repente, tirar aquele aluno daquele clube, dar uma nova oportunidade para ele, porque a escola, ela é sempre inclusiva, né? Então, quais são as próximas oportunidades? Ou até mesmo propor para esse aluno, isso dá muito certo também, o aluno que é muito indisciplinado, o aluno que causa intrigas, ou que fez qualquer outro, né? Eu não vou ficar detalhando cada desvio, né? Mas este aluno, ele pode ser convidado a ser, ele é um forte líder, ele nasce uma amizade de repente. No momento a intenção dele era pior. Ele é o aluno que ele quer chamar, na verdade é o aluno que quer chamar a atenção, né? Isso tem muita explicação. Então é aí que entra nossas orientações, tá? Então é muito bacana e da sequência, não sei se eu me perdi, mas eu falei aqui da questão do desvio, né, da conduta, do clube, né, essa parte que eu queria falar. Pode acontecer do clube terminar, sim, mas ele só vai terminar, eles vão desistir a todo tempo. Eu acho que eu falei em algum momento, tem aluno que ele se candidata como líder, e ele próprio desanima os membros do clube. Então, os membros todos começam a falar, não quero mais ficar nesse clube, os próprios membros. Aí, existe a intervenção do diretor, da vice-diretora, que vai até o clube presencialmente, conversa, faz uma roda de conversa, tenta entender, traz novas propostas, já fiz muito isso, né, de colocá-los para esse entendimento. O diálogo, né, aí vai ser fundamental, mais uma vez. Por quê? Porque aquele líder não se achou. Então, de repente, no próprio clube, o líder permanece como membro e surge um novo líder no próprio clube. Não, repetir de novo, né? Repetir de novo foi estranho também. Repetir. Então, o próprio líder, ele fala, olha, tem alguém aqui do clube que eu indicaria para assumir, porque eu não estou dando conta. Ele fala sobre isso, né? E o vice troca, é muito comum. Para fechar o clube, eu acho que tem que fechar depois de algumas tentativas. Essa é a minha opinião. Não fecha na primeira, nem na segunda. Toda vez que eles vêm aqui na terceira, quarta. Por quê? Porque você vai desestruturar um pouco a escola, né? Até você formar um outro clube, pode ser que tenha no banco de espera, o banco de dados da escola, até você formar outro clube, porque você tem que redistribuir esses outros membros que estão nesse clube. Então, é importante você tentar preservar. Mas é lógico que algo que não está indo muito bem, tem que fechar e abrir um novo clube. Eu nem deveria fazer mais nenhuma pergunta, mas essa é tão importante, eu vou pedir para você ser bem conciso, mas eu não posso deixar de fazer. Como é que você lida com a questão de recursos financeiros para o clube juvenil? Nossa, esta pergunta é muito boa. Primeiro, é lógico que a escola, eu já passei por os termos, né, os perrengues, né? A escola, todas as escolas têm esses problemas hoje quanto à questão financeira. Se ela não for, ela pode ser administrada de várias maneiras. Então, vamos dizer assim, hoje, nós tivemos a oportunidade de ter parceiros da educação, né?
foi um ano que a Parceiros entrou e eles nos ajudou, não na sua totalidade, em relação a dar todos os recursos para o clube, não isso, mas assim, administrar com alguns materiais básicos. Mas o material que eu tenho valorizado muito ainda é que nós estamos passando por entregas hoje, né? Às vezes as entregas elas chegam um pouco atrasadas, isso acontece uma questão de logística, depende do lugar, né? Eu estou aqui na capital, estou na freguesia do Ó, perto da Marginal, eu sempre estou perto da Igreja da Matriz, né? Então eu sempre acho que essa localidade as coisas chegam mais rápido, e nem sempre chegam, né? Mesmo você estando na capital. E aí a gente tem que administrar com aquilo que tem. Então, por exemplo, fazendo reservas, eu sempre faço isso, tá? Então, eu já converso com a minha gerente, sempre falo para ela assim, olha, compra mais cartolina, independente de pedir. Independente de pedir, compra X papel. Tenta, o dia que o Gimba abrir, a gente chama de Gimba aqui, né? Não podia fazer propaganda, né? Mas assim, aqui a gente chama, a rede de suprimento, quando ela abre, olha, não perca o tempo, vai lá e faça o máximo, eu tenho aqui, ó, tem essa lista, né? Então a gente faz já pensando nas futuras ações, não quer dizer, porque os alunos vão pedir em dado momento. Mas o que a gente trabalha muito é sempre orientando com os materiais reciclados, né? Então a gente trabalha muito com materiais. Então, por exemplo, assim, teve um clube, mais uma linha de empreendedorismo, que montou um clube que, assim, de peças, remontar colares, miçangas, né? Chamava Bijutec, de bijuterias. Então, eu não entendo muito disso, mas o que eu posso entender, mas a minha vice entende. Então, ela fala sobre mim, ó, vamos combinar, a gente vai dar orientação para eles que eles têm que recolher todas as miçangas, lógico, com materiais que são usados, os próprios funcionários da escola, alguns doaram materiais como esses, né, para remontar colares ou refazer aquele colar, né, que, como se diz, passou de moda. Tá? Então, assim, esses são exemplos vivos que vocês vão descobrindo. Porque quando a gente fala material reciclado, parece que a gente só lembra de restos de papéis, a gente lembra de garrafa PET. Não é isso que eu quero dizer. Existem materiais diversos que vão da linha de equipamentos eletrônicos que estão em casa, materiais que o aluno ele pode descobrir, né, ao longo dos clubes. E claro que a gente sempre busca apoiar, eu sempre oriento com os materiais básicos. Ó, a escola sempre vai ofertar para você, o seu clube vai usar 5 cartolinas, a gente tem que contabilizar. Ó, mas meu clube vai precisar de 10, diretor. Então tá bom, então vamos ser 10 para você, mas tem que ter uma tabela de controle, porque senão eles vão pedir 40 cartolinas e eles não vão usar as 40. E esse material vai estragar, entre outros itens, tá? É lógico que buscar parcerias locais também, eu busco ainda. Eu tenho aqui no local, né, algumas lojas, alguns filhos, né, alguém que estuda aqui, parceria de professores. Que é uma empresa aqui local, né? A gente faz aqui eles fazem uma ação de estilo uma Olimpíadas entre os funcionários e eles sempre dão um dinheiro, eles dão para a instituição. Só que eles doam em espécie, né? Eles não doam dinheiro diretamente, eles doam em espécie, eles perguntam para o diretor o que a escola precisa. Então, é muito importante, às vezes, a gente mostrar a escola para a comunidade, para que a comunidade possa até ajudar nesses recursos, né? É diferente de você vender algo na escola, é diferente de você exigir algo que está fora da legalidade, né? É bem diferente, são ações que podem acontecer naturalmente na escola. Mas tem que ser bem planejado. Passa a palavra. Muito obrigada, professor Osmar. A sua contribuição sempre é muito válida, muito importante para a gente, principalmente nessa questão do clube juvenil. Agora vamos passar para o Rafa? Depois de toda essa contribuição, né, do professor Osmar, assim, realmente a gente percebe como que o clube juvenil está atrelado a todo o modelo pedagógico, né, de estímulo ao protagonismo, né, da presença afirmativa dos docentes, dos diretores, né, ou seja,
dos gestores da escola, nessa convivência direta com os alunos, o quanto que isso estimula e movimenta, né, todos os pilares da educação. É realmente fantástica a contribuição dele. Espero que tenha sido de grande valia aí para todos os nossos cursistas hoje. Tá? Mas, continuando, né, depois de toda essa análise em cima dos clubes, agora nós vamos continuar no tema do protagonismo. Tá? Por favor, vocês podem colocar o slide. Líderes de turma. Tá? Assim como o Clube Juvenil, é uma metodologia que promove práticas e vivências em protagonismo juvenil. O estudante é eleito pelos colegas de classe e tem como função colaborar na formação e no desenvolvimento do grupo como um todo. Ou seja, o líder de turma ele vai ser orientado pelo diretor de escola. É responsável por ouvir os interesses e necessidades de sua turma, fazendo com que essas ideias cheguem à equipe escolar, diretamente à direção, para estimular a participação dos colegas nas ações e decisões da escola. O líder de turma também é uma figura fundamental nos conselhos participativos em que atua, junto aos seus colegas, estimulando-os a agirem como protagonistas de suas aprendizagens e buscando o maior comprometimento da turma com os estudos. A liderança da turma permite a prática do protagonismo e o desenvolvimento de macrocompetências socioemocionais, entre elas a resiliência emocional, o engajamento com os outros, a autogestão, a amabilidade e a abertura ao. Ou seja, a gente pode perceber, né, de novo aqui, como toda a estrutura do PEI, né, do seu modelo pedagógico, ela é muito bem costurada, tá? Não deixando, né, novamente, aberturas, questionamentos infundados, certo? Seguindo com as metodologias do programa, tem uma aqui nessa que eu tive experiência pessoal, tá? Que foi a questão do nivelamento, né? Como professor de física e de matemática, na escola onde eu atuava, eu também fazia parte da equipe de nivelamento. Então, o nivelamento é uma metodologia que auxilia na identificação de defasagens dos estudantes em relação às habilidades dos anos e séries anteriores, tá? Aqui convém, gente, a gente chamar a atenção para um ponto muito importante. O nivelamento ele não pode ser confundido com a recuperação contínua. Tá? A recuperação contínua, o foco dela, né, é no trabalho com o que o estudante está aprendendo no ano e série em que ele se encontra. Tá? Já o nivelamento é uma recuperação direcionada a habilidades e defasagens de anos letivos anteriores. Tá? É importante essa diferenciação, certo? Algumas estratégias interessantes aí que são disseminadas pelo programa para trabalhar o nivelamento é o seguinte: se a escola toda, né, tiver o horário organizado, né, para que todas as aulas de nivelamento ocorram no mesmo momento, né, você pode estimular, então, os alunos que têm um grau de conhecimento maior, tá, a participarem e interagirem com os demais alunos que precisam de ajuda. Tá? A gente sabe disso, né? Como professores, nós já percebemos que muitas vezes a linguagem de estudante para estudante, ou seja, né, entre os pares ali, ela pode ser muito mais benéfica para eles. Não que o docente não vá tentar de todas as maneiras possíveis ajudar o estudante, mas muitas vezes uma colocação, né, que vem ali do amigo dele, do colega, né, alguém com que ele tem uma grande afinidade, isso pode auxiliar muito o desenvolvimento desses estudantes. Tá? Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, obrigada a todos por estarem com a gente e até a próxima.